Olá, internauta, tudo bem? Dom Luiz de Curitiba. Bom, gente, trataremos nesse áudio agora sobre evolução e involução, né? Estudaremos as leis de evolução e involução, que são outras duas leis mecânicas da natureza às quais estamos submetidos. Podemos notar, gente, a ação dessa lei nos seres humanos, observando desde que nasce a criança, seu crescimento, desenvolvimento, velhice e morte. Se observarmos em outros seres, veremos que ocorre a mesma coisa. Por exemplo, com as plantas. Após um ciclo evolutivo, sempre sucede um ciclo involutivo. Essa é a lei, né? Porém, como veremos para frente, né, podemos transcender essas leis mecânicas da natureza com o trabalho do despertar da consciência. Antes, para dar uma melhor compreensão, né, vocês aprenderão alguns novos conceitos sobre as dimensões da natureza e sobre de onde viemos. O absoluto, gente, é de onde emana toda a criação. Mundos, seres, leis da natureza que abrange os 4 reinos, mineral, vegetal, animal e humano. Essas leis regulam os processos evolutivos e involutivos da criação dos planetas, né? Nos planetas. Toda a criação, mundos, galáxias e etc., provém do que chamamos absoluto. Não é fácil de compreender algo tão vasto e além da mente humana. Mas por hora é suficiente entender o absoluto como ponto de origem e retorno de toda a criação. Algo que está além do bem e do mal, e onde reina a legítima felicidade e harmonia divinas, né? As dimensões do absoluto originam as várias dimensões ou regiões da natureza. Essas dimensões são mundos paralelos que se penetram e compenetram sem se confundirem, cada qual com suas próprias leis. As dimensões são em número de 7, gente. Os exemplos de dimensões mais próximos da nossa realidade são a terceira dimensão, na qual existe o nosso mundo físico, e a quinta dimensão, na qual existe o mundo astral, que já tanto falamos nesse curso. O real ser, as mônadas saem do absoluto para terem consciência das dimensões e da sua própria felicidade. A isso chamamos de autorrealização íntima do ser. Mônada é o mesmo que ser, ser real, ser ou pai. Cada um de nós tem seu próprio real ser ou pai, que é o nosso Deus ou mestre individual, e é o que conhecemos, é o que realmente somos. Frase assim, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa é uma frase da Bíblia, significa meditar, mergulhar no seu silêncio, olhar o seu Deus interior. O real ser envia através das dimensões sua essência ou alma para que ela faça o trabalho que lhe corresponde, o trabalho da autorrealização íntima do ser. Já vimos que nós somos a essência, somos uma das partes divinas do nosso real ser. Nossa mãe divina é outro desdobramento ou parte do nosso real ser. Nosso real ser nos impulsiona para que cheguemos a obter o conhecimento necessário para a autorrealização, para fazer o nosso trabalho, para buscar algo superior. Por isso que há algo que não vemos e nem entendemos direito, mas simplesmente temos uma vontade quase irresistível de buscar algo superior. É o real ser de cada um que impulsiona a sua essência a trabalhar, a buscar esse conhecimento. O problema é que nós esquecemos disso porque estamos com a consciência muito adormecida e fascinados pelas coisas passageiras e ilusórias desse mundo. E não fazemos a vontade de nosso Pai, que é o nosso eu superior, né? O resultado é que criamos e alimentamos o ego, e isso por sua vez nos afasta do Pai, né? Cada vez mais. O resultado, gente, é dor, ignorância, miséria e sofrimento. Ao contrário, quando fazemos a vontade, né, do nosso Deus interior, tudo caminha harmoniosamente. O ciclo evolutivo, gente. Toda a essência, toda que chega ao mundo físico, começa a sua evolução pelo reino mineral.
Todo mineral, rocha, cristal, etc., é o corpo físico de um elemental. Essência e elemental são basicamente sinônimos, mas utilizo o termo essência para a alma que está no reino humano e elemental, para a alma que está nos outros reinos, mineral, vegetal e animal. Esse elemental é instruído por seres superiores, energias superiores, cuja função é encaminhar esses elementais sabiamente através dos reinos do seu processo de evolução. Esses seres são chamados de devas da natureza, né? Quando chegam ao reino humano, os elementais que passamos a chamar de essência, novamente necessitam de instrutores para seguir evoluindo no caminho da autorrealização. Os instrutores são agora chamados de avatares, autênticos mestres de sabedoria que já fizeram ou estão bastante avançados no trabalho da autorrealização. Por isso são os únicos que nos podem instruir. Através dos tempos podemos citar grandes avatares, tipo Jesus Cristo, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Hermes Trigésimo, Pitágoras, entre outros. Esses avatares vieram ao mundo físico para ensinar a doutrina da autorrealização. Muitas pessoas aceitaram. Muito mais ainda, nada quiseram fazer por si mesmos. Quando o mestre parte para a doutrina original, é pouco a pouco adulterada pelos homens e o conhecimento se perde. Por isso, em cada época, foi e é necessário a virada de um avatar para instruir a humanidade. A todas as pessoas são concedidas 108 existências, né, teoricamente falando, para que façam seu trabalho. Isso está simbolizado nas 108 contas do colar do Buda. Se nessas 108 existências não nos autorrealizamos, entramos no processo de involução. Então passamos a fazer o caminho inverso. Entramos pelo reino animal e vamos evoluindo até o reino mineral. O ciclo involutivo, gente. Esse processo é necessário para que o ego que criamos e alimentamos seja dissolvido nas infradimensões da natureza. É um processo extremamente lento e doloroso. A vida nos infradimensões da natureza é extremamente dolorosa e difícil. Quanto mais forte está o ego da pessoa, mais tempo levará para ser desintegrado. As infradimensões estão relatadas de forma simbólica no livro A Divina Comédia de Dante Alighieri. É o que conhecemos por inferno, palavra que por sua vez vem do latim, né? Latim infernus, que significa inferior. Ao terminar a evolução no reino mineral, o ego é desintegrado. Essa é a segunda morte citada na Bíblia. Os devas examinam o elemental para que possam colocá-lo novamente no processo evolutivo que se iniciará, como já vimos, pelo reino mineral e chegará ao humano. Com isso, a roda do Sansara completou uma volta, ou seja, ocorreu um ciclo evolutivo e involutivo. Mais 108 existências terá a essência para que faça o trabalho de autorrealização. Porém, a roda do Sansara gira 3.000 vezes para cada essência, né? Após o último giro, todas as portas serão fechadas. O real ser, então, recolherá sua essência, que retornará sem conseguir a autorrealização, fracassado para o absoluto. Concluímos, então, que temos 108 vezes 3.000, né? São 324.000 existências para fazer o nosso trabalho. O problema é que somos muito antigos, passamos muitas vezes pelos processos involutivos e evolutivos e não sabemos quantas existências ainda nos restam, né? Felizmente, podemos desintegrar o ego aqui e agora e escapar do processo involutivo. É para isso que existe o trabalho de morrer psicológico, base para a autorrealização íntima do ser, e que vimos em detalhes nesse curso, né? A escolha de cada um. Desintegramos o ego, né, voluntariamente e seguimos em direção ao eu superior, ao Pai, que muita gente chama, né, e a sabedoria, né, ou então entramos no processo evolutivo até a segunda morte, né. Mais uma vez, gente, temos que escolher ser ou não ser,
Né? Tem uma frase de Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Tá? Ciência, ok, gente?